Boa noite, como estão as coisas? Tudo bem? Vamos para o nosso encontro. A vida é feita de encontros e desencontros e nós que nos encontramos tão perdidos nesse momento, não é? Cultivar e proporcionar a nós mesmos e uns aos outros momentos de encontro é precioso, é fundamental, não tem preço, não é? Então sejam todas e todos muito bem-vindos nesse nosso encontro, nesse nosso momento de religação, já que as ilusões da separatividade têm feito tanto mal que nós combatamos essas ilusões da separatividade com a realidade da união. Não interessa quanto nós fantasiemos a nossa separatividade, no fundo, somos todos um. Não é? Muito boa noite, muito legal estarmos juntos. Seja bem-vinda, Andréia Salvatore. Fabuloso que a gente consiga manter essa prática de religação, de reunião, de confraternização. Não é? Muito legal. Hoje nós viemos falar sobre as nossas ilusões. No hinduísmo, eles tratam toda a vida na matéria como Maya, a grande ilusão. Olha só que estimulante é essa concepção, essa forma de viver, de ver e viver. Nós precisamos perceber qual a função da matéria no projeto pedagógico de Deus. O que a matéria ou a nossa visão, a nossa postura perante a matéria tem trazido de verdade ou de ilusão para nós. Porque a mesma matéria que traz verdade, quando suscita, quando estimula o espírito a desafiar-se, a superar-se, a sublimar-se, no encontro de significados profundos que toda vivência, toda doença, toda situação, toda relação tem. Essa mesma matéria que traz tanta riqueza, porque o melhor lugar do mundo é aqui e agora, e o aqui e agora da matéria, se interpretado nos seus significados profundos, traz maravilhosos resultados didáticos e terapêuticos para todos nós. Quando nos retemos na matéria em si, não no que ela significa, não no que ela simboliza, buscamos a matéria em si, ela tem sido uma distração, uma traição, uma alienação do sentido profundo da vida. Vejam vocês se não é isso. Vamos analisar as tremendas ilusões nas quais a humanidade se reparte como se fossem partidos políticos. Há partidários, digamos assim, da ilusão do sensorialismo, como se os prazeres fossem a grande razão de viver. As pessoas postam fotos, fazem filmes com copos na mão, buscam, vivem a vida voltadas para a extração do prazer sexual das situações, vivem para o prazer sexual como se fossem novos heróis de Bang Bang que marcam nas suas armas, nos seus revólveres, nas suas espingardas, quantos eles já mataram. Contam também
algumas pessoas que saem para a noite, com quantas pessoas elas ficaram. Não difere muito, não é verdade? E onde se chega assim? Que vida se vive dessa maneira, não é? Os sentidos, viver para os sentidos, viver para as sensações, como se as sensações fossem uma razão digna de viver, nos traz o mesmo processo. Quando a pessoa vive para o álcool, por exemplo, ela realmente fica eufórica, fica energética num primeiro momento, depois quando a ingestão do álcool se acentua, ela começa a travar, a gente sabe disso. Mas mesmo que ela consiga ter a lucidez, a rara lucidez de parar a ingestão do alcoólico quando ela está na euforia, ela vai no dia seguinte viver a depressão. Ciclos de euforia e depressão, não apenas no álcool, nas drogas, não apenas no tabaco, mas também no sexo, especialmente no sexo vivido como um fim em si mesmo, sem sentimento, sem envolvimento. Vive-se um vazio, uma depressão, uma tristeza, muito semelhantes à ressaca que vive aquele que ingere bebida alcoólica excessiva. Não é? O sensorialismo é uma das grandes ilusões, porque imediatamente o sensorialismo já cobra a sua taxa dos prazeres recebidos em tristeza, em depressão. Mas muitas vezes, mesmo no corpo, tomando apenas o corpo, surge a dependência, o que é uma tristeza ainda muito mais prolongada, muito mais complexa, muito mais profunda do que a simples ressaca. Em tudo isso, é claro que há uma participação grande nas relações, estabelece-se relações doentias de outras pessoas também dependentes e iludidas como nós, aqui na Terra, e também uma doença espiritual de relações tão dependentes, tão ilusórias, tão superficiais quanto nós mesmos no mundo espiritual, já que os iludidos, os superficiais, os sensorialistas, depois que falecem, não tendo o corpo para manter o mesmo sistema, para sugar as mesmas energias, ele faz isso, o espírito superficial, sensorialista, depois da morte, faz isso através da colagem junto a quem faz na carne, sugando os fluidos, sugando as energias físicas que a pessoa obtém com a ingestão, com a vivência do sensorialismo, da prática sensorialista. É por isso, inclusive, que muitos, quando obsediados, quando irmanados, digamos assim, com uma grande corrente de obsessores, bebem, ingerem as suas drogas, vivem as suas práticas numa simbiose, nem se dando conta da quantidade. Vive tudo o sensorialismo numa quantidade, numa dosagem que um ser humano comum não suportaria, e só se torna possível a sua vivência pela quantidade de, digamos, sócios,
do seu sensorialismo que ele adquire do mundo espiritual. Um jogo de ilusões, um jogo de máscaras, um jogo de sensações que traz vazio espiritual, que traz crise de abstinência, que traz ressaca, que traz dependência para as pessoas. Precisamos ficar alertas com relação a essas ilusões do sensorialismo. Há outro grande, enorme grupo de ilusões ligadas ao consumismo, já que os obsessores encarnados e desencarnados, representados claramente, que tem a sua cara mais evidente na publicidade, vendem pra gente uma ideia de que nos realizamos, nos alegramos, nos felicitamos comprando coisas. Mesmo coisas que nós não temos necessidades, a publicidade gera essa necessidade. Sede de refrigerante, fome de fast food, alegrias incompreensíveis de comprar uma roupa, comprar uma marca, comprar. É mais um conjunto de ilusões que os obsessores encarnados e desencarnados engendram, instituem, inserem em nossas mentes, de forma que nós depois vivemos em cima dessas ilusões. Há ainda a ilusão da busca obsessiva pela beleza, que tem feito tanta gente morrer em mesas de cirurgia plástica, em tratamentos os mais variados e os mais invasivos de pseudo-belezas. Há inúmeras formas de ilusões. A ilusão da idolatria, através da qual o fã se realiza com as mentiras, as vitórias mentirosas dos seus ídolos. Sejam vitórias do esporte, que logo se mostram insustentáveis, vitórias nas artes, na vida do ídolo, que é em si uma grande mentira, porque um ídolo não é um ser humano melhor em tudo para todas as pessoas, não é um modelo de tudo para todas as pessoas, como é vendida para a gente a idolatria. Mas eles são pessoas que têm talentos, quando têm talentos específicos em campos específicos. Idolatria é tornar absolutos atributos que são na verdade relativos. Se uma pessoa chuta bem uma bola, ela apenas chuta bem uma bola, e mesmo assim tem dias, tem momentos, tem crises. Se uma pessoa canta bem ou compõe bem, ela pode compor, mesmo que componha com temáticas, com letras, com contextos de manipulação, mas ela tem o talento naquele campo específico. Um ídolo da música, do esporte, da religião, da política, está longe, muito longe de ser esse ser humano melhor em tudo. Frequentemente eles se internam em clínicas de desintoxicação, eles são pegos em relações extraconjugais, eles fazem declarações infelizes. São seres humanos como todos nós. Tola é idolatria. Todos são os fãs que aderem a essa ilusão como se fosse a realidade. Precisamos perceber a multidão de sistemas ilusórios
que são oferecidos, que são inseridos em nossas mentes, vivendo em função dos quais nós somos sugados por vampiros que levam não apenas o nosso dinheiro, levam não apenas o nosso voto, levam não apenas o nosso tempo, recurso preciosíssimo, mas vão sugando a própria vida, vão tornando vazias, aumentando os vazios com ilusões de preenchimento, aumentando os vazios de nossas próprias vidas. Vejam só, meus amigos, precisamos não a libertação de Maia, a libertação das ilusões da matéria, do poder, da beleza, da religião, da idolatria, não é negar tudo, não é sair do mundo, não é fugir da vida, muito pelo contrário, mas é dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, dar a matéria o que é da matéria, que é extrair dessas relações, dessas reflexões todas, ensinamentos, estímulos, remédios, porque tudo na vida, no hospital perfeito de Deus, tudo é terapêutico, na escola perfeita do Pai, tudo é pedagógico. Só não podemos nos fixar nas lições como se fosse um fim em si mesmo. Não passa de ano aquele que tiver o caderno mais caro, com capa dura, maravilhosa, colorida, dourada. Não passa de ano aquele que tiver as canetas mais diferentes, importadas, caras. Cadernos, canetas são meios para a finalidade verdadeira da escola, que é o aprendizado. E aprendizado se faz com cadernos de todos os tipos e canetas de todos os tipos. Não podemos nós idolatrar, dourar os meios, principalmente se isso nos incapacita para perceber os fins. E o fim da vida, a finalidade da vida é o aprender e o se curar, é retirar das situações um maravilhoso conteúdo que elas têm, e não ficar na forma, e não ficar no meio, ir para a finalidade das coisas. Eu me lembro muito de um desenho animado que eu via na minha infância, dos estúdios Hanna-Barbera, chamado A Arca de Zé Colmeia, onde não apenas eles juntavam Catatal e Zé Colmeia, mas Pepe Legal, mais Leão da Montanha e diversos personagens da velha guarda dos estúdios Hanna-Barbera. E todos eles viajavam numa arca parecida com o que a imaginação humana pensa a Arca de Noé, uma arca enorme que voava. Ela tinha uma hélice sobre ela e com essa arca eles viajavam para as mais diferentes situações e viviam ali no convés mesmo da arca, as perseguições, as disputas típicas dos personagens da velha guarda dos estúdios Hanna-Barbera. Em poucas, mas preciosos ocasiões, poucos, mas preciosos episódios da Arca de Zé Colmeia, eles mostravam o motor da arca, o que fazia aquela hélice funcionar e a arca toda voar e todos os personagens viajarem. O motor da Arca de Zé Colmeia era uma esteira rolante que tinha um cacho de banana na frente e eles colocavam uma guila, um gorila de grandes proporções, colocavam em cima da esteira rolante e ele correndo atrás do cacho de banana belíssimo que colocavam na frente dele,
Ele movimentava todo o motor que fazia toda a arca funcionar, voar, viajar. É uma figura fantástica para todos nós. Nós precisamos perceber a importância das ilusões para todo mundo, para tudo, toda a nossa sociedade se movimentar. Se uma águila alcançasse as bananas, cairia a arca de Zacomeia, parariam as viagens, toda a máquina pararia. Ou seja, o mundo está estruturado de uma forma que precisa da nossa frustração, precisa do nosso vazio, precisa da nossa tristeza e, consequentemente, das ilusões de alegria, das ilusões de prazer, das ilusões de felicidade que nos são passadas. Muito importante nós entendermos isso. Que as coisas têm uma ilusão dentro de si e que essas ilusões nos têm deixado perdidos, vendidos, exauridos nessa nossa vida. Que a gente perceba isso tudo, que a gente entenda o que a vida tem proporcionado e tem iludido a gente, tem nos feito perder, e que nos tornemos capazes de reprogramarmos, de nos defendermos das ilusões, de buscarmos a verdade. De novo, longe de fugir da vida, mas vivermos as situações em busca dos significados. Oferecemos para vocês uma pergunta fundamental para ser feita por todos nós, que é: o que a vida está querendo me dizer com isso? Com as pessoas com as quais nós temos dificuldade no relacionamento, dificuldade no trabalho, dificuldade na vizinhança, no prédio, na família. Todos os desafios são Deus falando conosco. E cabe a cada um de nós, a busca desses significados, do sentido, do que a vida está trazendo para nós através das dificuldades. Muito longe de pedirmos o afastamento dos problemas, precisamos buscar as lições e os remédios que estão embutidas em cada situação. Não é maravilhoso isso? Que nós paremos de brigar com a vida, saiamos desse ciclo de euforia, depressão, ilusão e desilusão que tem tomado conta das nossas vidas e passemos a enxergar a lição, o remédio que o hospital e escola de Deus maravilhoso, perfeito, proporciona a cada um dos seus alunos, dos seus doentes. Para então, aceitando as lições, aceitando os remédios, finalmente conquistar nossa cura e o nosso aprendizado. Que essa lição, que essa consciência possa nos preencher e transbordar de nós para todos aqueles que estão à nossa volta, para todos aqueles que convivem conosco no planeta Terra. É uma nova maneira de ver o mundo. Lá onde até ontem, até agora, nós vivíamos o desperdício, a hemorragia espiritual, passamos a viver o revigoramento, vendo possibilidades de vida onde havia morte, vendo preenchimento onde havia vazio, vendo alegria onde havia tristeza, ou ciclos de euforia e tristeza, vivendo uma alegria mais plena, mais verdadeira, mais estável. Que
Que assim seja com todos nós, lembrando de Jesus, lá no capítulo 58 desse livro Prudente a Saúde segundo Jesus, capítulo 58, que possibilitou essa nossa reflexão de hoje em cima da seguinte passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 33 e 34. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É um maravilhoso fecho para os nossos pensamentos sobre as ilusões, e que nós consigamos agir para nós e para todos aqueles que estiverem à nossa volta. Um processo de libertação das ilusões humanas e um processo de abertura para as grandes contribuições de Deus para as criaturas. Sem esquecer da fabulosa chave, o que Deus, o que a vida está querendo me ensinar, do que Deus e do que a vida está querendo me curar, com cada situação que nos apresenta. Que assim seja para todos nós, transbordemos essa lucidez para vencer a ilusão e alcançar a verdade que nos libertará. Graças a Deus, até a próxima. Amanhã estaremos juntos, amanhã domingo. A nossa live de domingo acontece sempre às 5h30, para que às 6 horas a gente faça a nossa oração de transbordamento, de prestação de serviço para nós mesmos e para toda a humanidade da Terra. Graças a Deus, até amanhã, ótimo final de sábado para todos vocês.